Fala galera do primeiro ano, boa tarde, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem, tá beleza? Dia 29 de junho, olha onde nós estamos. Estamos exatamente na metade do ano, né? E quem diria que seria um ano tão diferente? Quem diria que essa pandemia viria aí para mudar totalmente as nossas vidas? Iniciamos as nossas videoaulas no mês de março, na metade do mês de março, e já cumprimos abril inteiro, maio inteiro, e hoje vamos encerrar o mês de junho. São mais de 100 dias é, presos dentro de casa, né, de certa forma, e a nossa disciplina, que é a mais solta, né, que é mais livre, que a gente utiliza mais o nosso corpo, vem fazendo uma falta tremenda. Mas a gente precisa dar prosseguimento. Já falamos sobre diversos assuntos que a gente não fala durante as nossas aulas, né, até por falta de tempo, por ser mais aulas práticas. Já falamos sobre nossa saúde corporal, nosso peso corporal, qualidade de vida, atividade e exercício físico, prevenção de doenças, esportes diversos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da educação física, um passeio pelas partes históricas da educação física, em que momento a educação física se encontra, o porquê da educação física ter essa ligação com a área da saúde. Porque como eu falei para vocês lá no início, na primeira aula, para quem assistiu, a educação física ela está inserida em dois pilares, o pilar da saúde e o pilar da educação. E não tem como deixar eles separados, eles se unem. A atividade física une a saúde e a educação quando é feito dentro da escola. Então, nada melhor do que a gente falar, abordar um pouquinho dessa história da educação física, que a gente vai entender em cada momento histórico do nosso país o porquê que a educação física tem tanto afinco com a área da saúde, tá beleza? Então nós vamos falar sobre esses fatos históricos, sobre essas tendências relacionadas à educação física ao longo da história. E para iniciar, nós vamos começar pelo começo e vamos falar sobre a tendência higienista. A tendência higienista ela era totalmente influenciada pela medicina. Os professores de educação física eram médicos, certo? Eram médicos que ministravam as aulas. Normalmente ele ministrava a calistenia. A calistenia é o que hoje seria os treinamentos funcionais, que são aqueles exercícios funcionais que a gente faz no dia a dia, como correr, agachar, arremessar e também os treinamentos com o peso do nosso próprio corpo, como a flexão de braços, entre outras coisas. Então, nessa época da tendência higienista, que foi entre 1920 e 1930, o objetivo da educação física era o quê? Manter os sujeitos saudáveis, dar saúde corporal, saúde para aquelas pessoas. E um fato curioso era que eles excluíam os doentes e os deficientes. Era uma educação física de exclusão, tá? Você tirava, não tinha direito à participação as pessoas deficientes. Hoje, graças a Deus, a gente vê que isso é um pouco diferente. Então, a gente marca que na época da educação física higienista, o objetivo era o quê? Questões relacionadas à saúde, saúde corporal, higiene corporal, bem-estar, entre outras coisas, certo? Com o passar do tempo e com a iminência da Segunda Guerra Mundial, que estava no âmbito para acontecer devido às conspirações que vinham na época, a partir de 1930 surgiu a tendência militarista. Por quê? Com esse momento histórico, não só do Brasil, mas com o momento histórico do mundo, o Brasil se viu com a necessidade de, na educação física, preparar os jovens para a guerra. Então, essas aulas de educação física já eram aulas mais rígidas, né? A relação do professor com o aluno era sargento e recruta. O que o professor mandava, o aluno tinha que fazer, o recruta tinha que fazer. Então, foi uma época da educação física voltada para exercícios rígidos, abdominais, flexão de braços, corridas, defesas pessoais, entre outras coisas. O objetivo era o quê? Tornar os cidadãos fortes para prepará-los para a guerra. Foi nesse período também que as mulheres foram incluídas na educação física. Lógico que de forma mais leve, né? Ela não tinha as mesmas exigências dos homens, porém elas já entraram
na educação física. Também eram excluídos os mais fracos e incapazes. Quem viu aquele filme do Capitão América, é lógico que é um filme, bota um cenário diferente, né? Que viam ele bem magrinho, bem diferente dos outros, e todos assim queriam de certa forma excluir, porque aquilo ali não era para ele. E isso acontecia. Os mais fracos, os mais lentos, eles eram excluídos também da aula de educação física, já que o objetivo era preparar estes jovens para a guerra, e o que acabou acontecendo, né? Porque teve a Segunda Guerra Mundial e tropas brasileiras também participaram da Segunda Guerra Mundial. Certo, gente? Só que chegou o fim, a Segunda Guerra Mundial, lá por 1945, mais ou menos, e quando acaba uma guerra, teoricamente, a gente quer um país, um mundo de quê? De paz, né? Já que acabaram os confrontos, é porque a gente realmente enxergou que era um momento de paz. Foi aí que surgiu a tendência pedagogicista, na intenção de quê? De fazer um mundo melhor, um mundo mais agradável para todos. Então surgiu a tendência pedagogicista. Pedagogicista porque vem o quê? De pedagogia, de ensino, de educação. A educação física ela passou a ser o centro vivo da escola. A participação dos alunos era mais inclusiva. Participavam os alunos que quisessem participar. A escola, a educação física era responsável pelas festas, pelos eventos, pelos torneios, pelos ensaios. Era a educação física que dava ânimo, que dava vida para a escola, a partir da educação física pedagogicista. Então, já saiu um pouquinho a questão da médica e a questão militar, e veio algo mais para trabalhar com o indivíduo, cuidando da sua alimentação, da sua saúde, e a participação de um grande número de alunos. E parecia que esse era o caminho da educação física, estava tudo correndo bem, até que chega ao nosso país o que, gente? A ditadura militar, né? Lá em 1964, deu início à tendência esportivista. Professor, se chegou a ditadura militar, o que tem a ver o nome esportivista, certo? Foi porque nesse mesmo período da ditadura militar, foi o período em que o Brasil vem a conquistar diversas conquistas no esporte em nível mundial. Exemplo, a Copa do Mundo de 1958, anterior, né? A de 1962, a de 1970, que foi durante esse período. Então foi o período que o Brasil teve grandes conquistas a nível mundial. Então a ditadura militar, por ser rígida, por ela implementar o que ela quisesse, ela viu a possibilidade do país ser uma potência mundial no esporte, iria trazer benefícios para a ditadura militar. Então foi apostado nisso, e a relação do professor com o aluno já era o quê? De técnico e atleta. E o que volta a acontecer na tendência esportivista? Volta a acontecer a exclusão. Por isso parecia que a tendência pedagogicista estava no caminho certo, até que vem o quê? A exclusão. Os alunos que não sabem jogar não participavam. Os alunos mais fracos não participavam. As meninas tinham pouco espaço, porque o espaço era para pessoas técnicas e habilidosas. A intenção era descobrir novos talentos para encaminhar para o esporte, para tornar o Brasil uma potência olímpica, certo? Porém, a ditadura militar também chegou ao fim, né? Veio a democracia, e a partir daí surgiu a tendência popular. Com o fim da ditadura militar, a educação física, assim como toda a educação brasileira, ela se sentiu a necessidade de reformular os seus métodos de ensino. Surgiu a tendência popular, que é a tendência que a gente tem até hoje, certo? É a educação física inclusiva, todos participam. Gente, eu tenho alunos, minto, esse ano eu não tenho, tá? Anos passados, eu tive aluno cadeirante, o Lucas, por exemplo, e era um aluno que ele participava de todas as aulas, basquete, futsal, voleibol, e você fala assim, professor, como é que o aluno cadeirante participava do futebol? Gente, adaptação. A regra era o seguinte, o futsal é jogado com o quê? Com os pés. O Lucas podia usar as mãos. Então, como ele já tinha o costume até de empurrar a roda da cadeira, quando a bola ia para ele, ele poderia pegar a bola com a mão e tanto arremessar a bola com a mão ou passar a bola para um colega.
E os colegas, por Deus, os colegas não viam problema nenhum, pelo contrário. Ó, marca o Lucas que ele tá sozinho, porque sabia que se a bola fosse na mão dele, ele ia fazer o gol. E ninguém reclamava, porque todo mundo entendia que ele tinha aquela limitação. Então a educação física, hoje, ela é inclusiva. Eu quero que todos participem, independente de você saber jogar futsal ou não, basquete ou não, a intenção é que todos participem. A gente não vai obrigar, a gente vai dar a oportunidade, né, de todos participarem. Então a educação física popular é isso. Porém, ela carrega um pouquinho de aspecto de cada tendência ao longo da história. Porque hoje a educação física, ela também fala da questão da saúde, assim como a tendência higienista, ela também valoriza a higiene corporal, a saúde corporal, a qualidade de vida, um corpo saudável, um corpo forte, como na educação física militarista. Também pega a parte de educação física pedagogicista, a gente ainda continua fazendo nossos torneios, os nossos eventos, e também na esportivista, né? A gente continua com os eventos esportivos. Então a tendência popular, ela veio para fazer uma junção de tudo que tem de melhor na educação física. E mesmo assim a gente sabe que tem diversas dificuldades. Certo, gente? Isso é o passo a passo da educação física ao longo da nossa história. São aspectos importantes que a gente entende, que a gente vem entender o porquê da educação física. Nós estamos aí no terceiro mês, aulas teóricas, né? Aqui em videoaulas, a gente já falou de tudo, de esporte, de saúde, de corpo, aulas práticas, treinamento funcional, treinamento em circuito, crossfit, nós já falamos de tudo, porque a educação física realmente é muito ampla. Então, nada mais justo do que a gente falar da educação física ao longo da história. Tá certo? Qualquer dúvida relacionada a isso, já sabe, né? É só me contactar. Beleza, galera, essa foi a nossa aula de hoje, relacionando, né, aí um pouquinho da história da educação física, esses marcos históricos relacionados à educação física. Tá, beleza? Nós vamos para a live daqui a pouquinho, às 2h20, vamos estar falando um pouquinho sobre isso, tirando algumas dúvidas, e vou estar fazendo algumas perguntas relacionadas ao conteúdo, tá? Questões de múltipla escolha. Vou botar as perguntinhas lá na hora e vocês irão responder somente com a alternativa que vocês achem correta. Vamos corrigir na hora e vamos debater na hora. Tá, beleza? Um grande beijo. Não esqueçam, estamos todos com saudade de vocês e esperamos que em breve isso passe. Mas enquanto não passar, a gente está se vendo. Vocês estão me vendo, né? E eu estou me comunicando com vocês. Isso é uma maneira da gente estar juntos, estar próximos. Tá, beleza? Então até daqui a pouco na live. Aguardo vocês.